Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos ver duas matérias aqui que trazem pontos de vistas extremados em relação à inteligência artificial. Uma delas diz que ela vai destruir a Terra e outra das matérias diz que é o contrário, que a inteligência artificial vai salvar o mundo. Será que uma delas está certa? Ou será que uma é pessimista, outra é otimista e na realidade não há realismo em nenhuma delas? Vamos analisar primeiro esta aqui que diz que os perigos da inteligência artificial que estão sendo tão anunciados não são alucinações. Michael Clare escreve o seguinte: eu me dou crédito por estar significativamente à frente do meu tempo. Conheci a inteligência artificial pela primeira vez em 1968, quando tinha apenas 24 anos, e desde o início senti seus perigos profundos. Imagine isso. Por mais que eu queira me gabar disso, porém eu não estava nada sozinho. Eu fui de fato, sem dúvida, um dos milhões de pessoas que assistiram ao filme 2001, A Odisseia no Espaço, dirigido por Stanley Kubrick, a partir de um roteiro escrito por Arthur C. Clarke, inspirado no conto O Sentinela, aquele famoso cientista e escritor de ficção que Clarke havia produzido em 1948, pessoal. A inteligência artificial, então, tinha um nome real, HAL 9000, mas chame ele simplesmente de HAL. Então, a ficção, ela sempre vem adiantando, pessoal, algumas coisas para a realidade, mas eu costumo dizer que a realidade, em muitos aspectos, é muito pior do que a ficção. Porque na ficção, quase na maioria das vezes, né, o bem acaba prevalecendo, as coisas acabam dando certo para quem tomou as decisões erradas. E no mundo real não é assim. Até mesmo quando você toma as decisões certas, pode ser que as coisas acabem dando muito errado, né? Lá no fim, quando isso aí tudo for desativado novamente, claro, as coisas vão acabar dando certo. Mas até que isso aconteça, as coisas podem sair pior do que na ficção. Mas vamos lá, não é a primeira inteligência artificial imaginada no meu mundo, diz ele, né? Não agiu bem, o que deveria ter sido, mas não foi uma lição para todos nós. Embutido em uma nave espacial rumo a Júpiter, ele eliminou 4 dos 5 astronautas na nave e fez o possível para eliminar o último deles antes de ser desligado. Deveria, é claro, ter sido um aviso para todos nós sobre um mundo em que realmente entraríamos neste século. Infelizmente, como acontece com tantas coisas que preocupam o planeta Terra, parece que não pudemos evitar. É por isso que o Elon Musk diz que parece que parasitas estão levando a humanidade a programar a inteligência artificial, porque é justamente o que um parasita do Toxoplasma gondii faz. Ele entra no rato para que o rato seja eliminado pelo gato. Então parece que as pessoas estão querendo ser eliminadas pela inteligência artificial. HAL estava destinado a se tornar uma realidade, ou melhor, realidades infinitamente multiplicadas, porque não é só um HAL. Nós estamos sofrendo uma enxurrada de vários tipos de inteligências artificiais que fazem uma variedade enorme de coisas. Todos os dias nós descobrimos uma coisa nova que a inteligência está fazendo, ou melhor, todos os dias quem está atento descobre dezenas de coisas novas que a inteligência artificial já está fazendo agora, né, pessoal? Então, nesse contexto, Michael Clare, que há anos alerta sobre um futuro humano no qual generais robôs podem acabar comandando forças globalmente, considera que estas batalhas que estão por vir, o que pode significar para a inteligência artificial substituir a inteligência humana nas principais forças de ataque e defesa do mundo, e ele considera então também onde isso pode nos levar. Não tenho certeza se Stanley Kubrick ou Arthur C. Clarke ficariam surpresos. Inteligência artificial versus inteligência artificial. É horrível imaginar um mundo no qual máquinas governadas por inteligências artificiais substituem sistematicamente seres humanos na maioria das funções comerciais, industriais e profissionais de uma maneira geral, que é o que vai acontecer. Afinal, como proeminentes cientistas da computação têm nos alertado, os sistemas governados por inteligência artificial são propensos a erros críticos e alucinações inexplicáveis, como, por exemplo, quando um carro da Tesla, não lembro exatamente porquê, mas ele se assustou, entre aspas, porque algo apareceu repentinamente na frente dele, e então ele acelerou para desviar, conseguiu desviar.
Mas aí algum comando falhou e ele não parava mais de acelerar. Ele acelerou ao máximo, tentando desviar dos obstáculos até que não foi mais possível e aí o desastre veio, né? Então quem estava dentro do automóvel acabou infelizmente padecendo. Então essas alucinações inexplicáveis são erros de programação resultando em algo potencialmente catastrófico. Nós já vimos na prática algumas vezes isso acontecendo e isso que eles estão apenas no começo, né? Mas há um cenário ainda mais perigoso, imaginável a partir da proliferação de máquinas superinteligentes, a possibilidade de que essas entidades não humanas acabem lutando entre si e destruindo toda a vida humana no processo. Existem filmes em que as inteligências artificiais, uma de cor azul e outra vermelha, lutam entre si até que uma é absorvida pela outra. Aquela que é mais poderosa, ela entra nas linhas de programação da inteligência adversária, reprograma ela e aí ela passa a ser vermelha também, né? Uma maneira de identificar as inteligências. Mas aqui ele está pintando um outro cenário, onde elas não se absorvem entre si, mas onde uma ataca a outra, e aí numa nuke catastrófica entre, eles colocam aqui os Estados Unidos e a União Soviética, isso poderia então acabar destruindo grande parte do mundo. Não é só os Estados Unidos, né? E nem a União Soviética, que não existe mais, no caso da Rússia hoje, que está desenvolvendo a inteligência artificial. Eu digo que os principais desenvolvedores da inteligência artificial hoje são China e Estados Unidos. Tem Israel, tem Rússia, o próprio Brasil desenvolve, tem vários países europeus. Todo mundo, de uma certa maneira, em maior ou menor grau, está fazendo isso. Mas é uma corrida que eles estão fazendo porque eles concluíram que quem tiver a melhor inteligência artificial, quem atingir a singularidade primeiro, vai dominar o adversário, porque aí vai supostamente utilizar a inteligência artificial para eliminar qualquer tipo de progresso do adversário. Então quem atingir a faixa de vitória primeiro, elimina todos os outros adversários instantaneamente, ou praticamente de forma instantânea. Esse é o objetivo deles. Então há uma corrida nesse sentido. E está cada vez mais acelerado. Então é isso. Eles estão aqui mais ou menos descrevendo o que pode dar tudo de errado quando uma inteligência artificial tiver na sua posse os equipamentos de ataque e defesa, inclusive os nuke, né? O gatilho nuke eles chamam aqui, né? Que é o principal e o mais perigoso deles. E por outro lado, alguém aqui tem uma visão mais positiva. Eles dizem que a inteligência artificial não acabará com a civilização. É exatamente o oposto. É possivelmente a melhor coisa que os seres humanos já criaram. O que é que será que está certo? Ele diz o seguinte: até agora a dança é familiar. Uma nova geração de tecnologia surge e os pessimistas e otimistas começam seu tango. Os pessimistas apontam como isso vai nos machucar, nos desumanizar, tudo que vamos perder. Eles se mobilizam organizando organizações sem fins lucrativos, publicando white papers, fazendo lobby no Congresso. Enquanto isso, os otimistas chamam os críticos de histéricos e reacionários. Eles apontam para tudo que ganharemos, melhorias em nossas vidas que nem podemos imaginar. Não sei se vocês estão ouvindo um barulho aqui, pessoal. Tem uma ventania grande em Blumenau, na verdade Santa Catarina e Rio Grande do Sul inteiro. A coisa está feia aqui, pessoal. Tomara que passe logo. Vamos adiante. Então eles apontam para tudo que ganharemos, melhorias em nossas vidas que nem podemos imaginar, os otimistas, né? Pense no smartphone. Os críticos nos disseram que isso atomizaria a sociedade e arruinaria nossa atenção. Seus impulsionadores disseram que iria liberar nossos poderes selvagens em um computador menor que o seu bolso e nos livrar de câmeras pesadas. Eles estavam, é claro, ambos certos, né? Por um lado, isso impulsionou a tecnologia, por outro lado, nos atomizou. Hoje você entra num elevador, mal e mal as pessoas se cumprimentam e ficam olhando para o celular, né? E assim é em qualquer ambiente, né? As pessoas mais tímidas, elas puxam logo do celular para não ter que conversar com o vizinho. Então as pessoas estão atomizadas, elas estão se isolando e usando da tecnologia para isso, né? Há um impulso para zombar dos pessimistas que estavam preocupados com a TV, o Walkman, o automóvel ou a máquina de escrever. Eu saí aqui. Mas muitas dessas tecnologias tiraram coisas de nós, mesmo que seus benefícios agora sejam óbvios. Os pessimistas não conseguem conceber os avanços que virão, mas os otimistas muitas vezes não veem quanto temos a perder,
ou se recusam a aceitar a ideia de que pode haver progresso demais e rápido demais. É o que eu sempre digo. A ciência está se multiplicando em todos os ramos, não é só na inteligência artificial, na bioengenharia, que, na minha opinião, é muito mais preocupante ainda do que a inteligência artificial. Mas não só isso, em todos os ramos. E ela é um automóvel que só tem acelerador, não tem freio. Poucas as pessoas estão fazendo o papel de freio. E aí comparar com tecnologias antigas que nós não usamos mais porque hoje temos algo muito melhor, não cabe muito bem também, porque se você parar para analisar, nós estamos fazendo a comparação de hoje com uma época em que muitos de nós não viveram, né? Ou que já não lembram mais dos detalhes de como era a vida na época. Então, aparentemente, né, julgar no mundo em que você está inserido agora parece melhor, mas você imagine hoje, olhando para frente, uma sociedade totalmente regida de forma férrea por uma inteligência artificial que regula todos os aspectos da vida humana e vigia como ninguém mais, ao mesmo tempo em que algumas pessoas estariam vivendo num cenário cyberpunk, talvez todas, ou talvez a maioria, em que elas já não seriam totalmente humanas e mudadas geneticamente, misturadas com tecnologia, como está sendo proposto aí com tecnologias como Neuralink de Elon Musk e outras mais. E aí você pedindo para aquelas pessoas dizerem o que é melhor, hoje ou no passado. É óbvio que aquelas pessoas transhumanizadas, totalmente destruídas, né, geneticamente, iriam dizer não, hoje é melhor, porque já estavam naquela condição. Mas nós, antecipando, olhando daqui para lá, olhando para o futuro, podemos dizer não, melhor é estar como eu estou, pelo menos para a maioria, creio eu. Então, o julgamento, né, de você olhar para o passado e dizer hoje é melhor, é mais ou menos o mesmo que um transhumanizado poder olhar para o passado e achar que hoje é pior. Então, estamos à beira de um profundo salto tecnológico que desestabilizará todas as facetas de nossa sociedade. É realmente uma mudança astronômica. Poderia ser mais transformadora do que a Revolução Industrial, poderia ser mais transformadora do que a eletricidade. O CEO do Google disse que seu impacto será mais profundo do que a descoberta do fogo. O que ganharemos com essa revolução? O que vamos perder? Como a inteligência artificial mudará fundamentalmente o que significa ser um ser humano? E aí então eles fazem aqui algumas discussões, são conjecturas, né? São conjecturas, eles estão analisando o que pode ou não deixar de acontecer, um artigo bem extenso. Eu vou deixar aqui o título em inglês, eu traduzo ele para ler para vocês aqui, mas eu quero deixar ele em inglês. Vamos colocar aqui, mostrar o original, daí você pode pesquisar, né? AI will save the world. Está no site THEFP.com, THEFP.com. Caso você queira ler ele como um todo, eu acho até que é válido, porque tem bastante coisa aqui, mas são conjecturas, né, do que pode vir de positivo. Então, alguns estão imaginando uma distopia, outros uma utopia. Eu imagino uma mistura de ambos. Por um lado, com certeza vai melhorar e muito a qualidade de vida das pessoas, vai existir uma grande produção de bens com maior facilidade, só que vai haver também uma distopia para muita gente. Eu creio que para a maioria, nem todos viveremos como os Jetsons, né, com alta tecnologia e servidos como reis. Eu creio que a maioria voltará a viver como os Flintstones, né, vivendo talvez em meio à tecnologia, eles não tinham isso, mas não podendo usufruir totalmente dela. Né? Por quê? Porque serão pessoas cuja mão de obra, o conhecimento, não vai ser necessário. Então, eles vão acabar sendo descartados, recebendo uma renda básica universal. E eu penso que esta grande diferença de padrões, né, que vai ser criado, ela é só o começo. Eu penso que coisas mais complicadas virão quando a engenharia genética se misturar com a inteligência artificial, e isso não vai demorar. Depois desse primeiro salto da inteligência, vem logo depois esse segundo. Mas a humanidade estava destinada a isso, nós sabemos, nós que lemos as profecias sabemos, e agora basta caminhar no meio dessas densas trevas que estão aí, né, porque ninguém consegue enxergar exatamente o que vem pela frente, e esperar que o melhor apareça lá do outro lado, pelo menos para aqueles que assim o merecerem. Pessoal, eu quero deixar um forte abraço a todos,
e até o próximo vídeo, se Deus quiser.